O Estado brasileiro reconhece, cometeu abusos durante o período do regime militar. Exatamente por isso, indeniza quem prova ter sido impedido de trabalhar em decorrência de perseguição política. Mas como o governo define quanto deve ser pago a cada uma das vítimas? Bernardo Menezes mostra que nem sempre há consenso e, em alguns casos, os valores são questionados na Justiça. Celso era jornalista na época da ditadura. Trabalhava como revisor de provas da revista Problemas da Paz e do Socialismo, ligada ao Partido Comunista. A publicação, fundada em 1963, circulou apenas durante um ano. Com o golpe de 64, a redação foi fechada pelos militares. Chegamos para trabalhar e a revista estava não fechada, estourada, tudo quebrado, tudo destruído, destruíram nossos ideais, destruído a nossa vida, várias pessoas morreram. A troca de quê? Troca de nada. Ele conta que nunca mais conseguiu exercer o jornalismo. Virou professor e, em 1975, foi preso, acusado de participar dos movimentos antirrevolucionários. Da sala de aula, seguiu direto para o cárcere, onde ficou 20 dias sob tortura. Fui levado algemado, encapuçado, por um órgão que eu pensava que não existia no Brasil. Eles não estavam satisfeitos em a gente ter saído vivo. O negócio deles era matar. Que eu só saí porque um delegado repressor, torturador, me reconheceu e dizia, olha, vou tirar você amanhã. E tirou. Em 1994, Celso se aposentou com status de anistiado, concedido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Ele passou a receber uma aposentadoria chamada de excepcional de R$ 5.400. Essa seria a estimativa do salário que o jornalista receberia se tivesse progredido na carreira e chegado ao cargo de editor-chefe. O método é determinado pela Constituição de 1988. No caso de Celso, o cálculo da aposentadoria foi feito com base nas declarações prestadas pelo sindicato da categoria. Os documentos indicavam como referência as convenções coletivas e as antecipações salariais da TV Globo. 3 anos depois da concessão da aposentadoria, o INSS suspendeu o pagamento do benefício, que pelas correções já estava em mais de R$ 9.000. O Instituto apontou irregularidades no processo e determinou a redução do valor. Pouco tempo depois, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo a revisão do benefício de Celso e de outros 13 jornalistas anistiados. O processo ainda tramita na Justiça Federal. Celso também procurou os tribunais na esperança de restabelecer os valores corrigidos pelo método do sindicato. Mas o máximo que conseguiu foi receber os meses em atraso no valor estipulado pelo INSS, em torno de R$ 6.700. Em 2002, o caso ficou ainda mais complicado. Uma mudança na legislação transferiu para o Ministério do Planejamento a responsabilidade pelo pagamento dos anistiados. A Lei 10.559 também determinou que os beneficiados decidissem entre receber uma indenização em parcela única ou uma prestação mensal continuada. Celso, então, optou pela prestação mensal e entrou com um novo pedido na Comissão de Anistia, que aceitou os valores indicados pelo sindicato. A confirmação veio 4 anos depois com a Portaria 926 da Comissão de Anistia, que estipulou a prestação de R$ 15.158, além do pagamento de uma indenização de mais de R$ 1 milhão. É que a medida tinha efeito retroativo a outubro de 1988. De novo, o total da aposentadoria causou reações. Resultado: o Ministério Público Federal entrou com uma nova ação pedindo a revisão do valor e a devolução do dinheiro recebido em excesso. Esse valor foi considerado excessivo porque ele partiu de uma declaração do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, onde dizia que o salário de um jornalista, editor, redator seria da ordem de R$ 12.000, quando na verdade esse salário é fixado pelo mercado.
A Lei 10.559, que está em vigor e hoje regula os benefícios que o país paga aos anistiados, é clara. O valor da prestação mensal deve considerar a progressão que a pessoa poderia ter alcançado na carreira se não tivesse sido perseguida, obedecendo para isso os prazos médios de cada promoção e as características específicas da profissão. Mas, para o procurador, os números apresentados pelo sindicato para justificar o benefício devido a Celso não tinham qualquer fundamento, principalmente porque um anistiado nunca trabalhou na Rede Globo. Era um valor que não constava em nenhuma convenção coletiva de trabalho, né, apesar de ser feita essa menção. Né? Inclusive, o sindicato patronal nos informou que esse valor não era fixado na convenção coletiva de trabalho de 2002, que foi utilizada como parâmetro. Celso, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais e o presidente da entidade foram condenados solidariamente. O Tribunal Regional da 2ª Região determinou a devolução do dinheiro recebido em excesso. Os valores ainda não foram calculados. Os representantes do sindicato negam que a entidade tenha agido de má-fé e afirmam que a nova lei permite muitas interpretações. A lei dava ao perseguido político a faculdade de apresentar diversos documentos na comissão de anistia. Um desses documentos poderia ser a declaração do sindicato, contendo os reajustes da convenção coletiva da época, a lei de 2002, ou até uma pesquisa de mercado. Então, a própria baliza das indenizações de outros jornalistas podem ter sido diferentes da do Celso, de acordo com os documentos que eles apresentaram à comissão de anistia. Todos os condenados pretendem recorrer. A comissão de anistia, infelizmente, não foi trazida ao processo pelo Ministério Público. Seria um fato importantíssimo, tanto para o processo em si, do Celso, quanto para os outros jornalistas, para os outros perseguidos políticos de outras áreas que tivessem também com o mesmo tipo de problema, com o mesmo tipo de proposição. Hoje você é quem manda. Se cada mês eu sou acusado de uma coisa, como é que você, hoje, depois de 20 anos de aposentado, como é que eu vou aceitar uma diminuição de salário se compromissos foram assumidos com esse salário? Esqueceu-se de inventar o perdão.